Lula está certo nesse discurso em cobrar de outros países a preservação da floresta amazônica? O Lula está certo quando realça aquilo que um presidente do Brasil precisa realçar. Ele renovou o compromisso do Brasil de zerar o desmatamento até 2030 e ele realçou os efeitos do aquecimento global sobre o ambiente também no Brasil. E aí disse, os efeitos já estão sendo sentidos no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro. E aí ele fala da seca, faz a contraposição entre a seca na Amazônia e as enchentes inéditas, de proporções inéditas, que se verificaram no sul do Brasil. Então, ele maneja adequadamente os dados que são passíveis de um presidente brasileiro realçar. O Brasil está cumprindo ali a sua tarefa em relação à Amazônia, há problemas no Cerrado, né? Aumentou o desmatamento no Cerrado, mas em relação à Amazônia, que é a prioridade mundial, o Brasil hoje trata a Amazônia de forma adequada, diferentemente do que aconteceu na gestão Bolsonaro, e a ministra Marina Silva tem dados positivos a exibir. E o presidente realça um ponto que é o ponto central dessa COP, que o desmatamento ele é só parte do problema, responde por 10% das emissões globais. Qual é o grande problema hoje? O grande problema é a utilização dos combustíveis fósseis. Então, o presidente ele diz a certa altura no seu discurso que já está farto dos discursos dos líderes planetários que fazem os discursos, mas não cumprem adequadamente os acordos climáticos. Ele se diz farto desse tipo de comportamento. Agora, há um oco no discurso do presidente. Ele fala dos pronunciamentos vazios dos líderes mundiais, que acabam não cumprindo os compromissos assumidos, sobretudo os que estão fixados no Acordo de Paris. Aí menciona lá os 100 bilhões, que os países ricos 100 bilhões de dólares que os países ricos se comprometeram a despender, a gastar, e que não cumprem. Só que há um oco também no discurso do presidente. Ele não se compromete, ele não se compromete com nenhuma meta no que diz respeito à emissão de gases decorrentes do uso de combustíveis fósseis. Por que não faz isso? Porque internamente o governo não chegou a um consenso sobre essa matéria. Então, seria necessário que nesta COP agora fossem estabelecidos objetivos muito nítidos, muito claros em relação à emissão, ao uso de combustíveis fósseis para os próximos anos. Esse é o grande dilema, é o grande problema. E o Lula não trata desse assunto, porque não há consenso nem no seu próprio governo. A Marina Silva tem noção de que isso precisa ser feito, mas a Petrobras, o ministro das Minas e Energia, o Alexandre Silveira, o ministro-chefe da Casa Civil, o Rui Costa, eles estão remando em outra direção. Estão querendo explorar petróleo na foz do Amazonas. Agora mesmo, o Brasil passou por um constrangimento incrível ali no primeiro dia da abertura da COP, porque o grande assunto relacionado ao Brasil foi o convite feito pela OPEP para que o Brasil integre a chamada OPEP+, que tem aqueles membros efetivos da OPEP, mas que admite convidados. O Brasil foi convidado a participar dessa OPEP+. E pior do que isso, aceitou participar. Há um vídeo do ministro das Minas e Energia, o Alexandre Silveira, se dizendo honrado pelo convite, que o Brasil vai participar. Num instante que está lá, inclusive, o Alexandre Silveira está lá na COP. E quando o presidente cobra compromisso dos líderes globais com as metas estabelecidas em relação ao meio ambiente, o Brasil está entrando na OPEP. Qual é o sentido que faz uma coisa como essa? Não faz sentido nenhum. Então, Fabiola, o Lula realçou aquilo que era preciso realçar
do ponto de vista do Brasil, estamos fazendo ali o nosso dever em relação à preservação da floresta, faz as cobranças que precisam ser feitas, mas é preciso que o governo tenha algum nexo, que o Lula, o presidente, o seu governo, tenha algum consenso em algum nexo em relação a isso que é essencial nessa cúpula climática. O que fazer em relação à utilização de combustíveis fósseis? Ninguém imagina que, do dia para a noite, num piscar de olhos, o mundo vai deixar de usar petróleo, carvão e gás. Mas é preciso que o mundo se comprometa com metas. E o Brasil também tem que se posicionar em relação a isso. E é preciso que o governo obtenha um consenso mínimo, Fabiola, que permita ao seu presidente Lula, dizer meia dúzia de palavras sobre isso, a utilização de combustíveis fósseis, nessa que é a maior cúpula climática da história. E o Lula deixou esse oco. Ele reclama do vazio dos discursos dos líderes mundiais, mas há esse oco na fala do Lula.